Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje o Senhor nos fala através da palavra que está em Daniel, capítulo 10, versículos 11 e 12. Daniel 10, versículos 11 e 12. Antes de nós começarmos a leitura da palavra, eu queria falar algumas coisas para a gente poder se situar. Daniel tinha feito jejum por 3 semanas, né? O jejum de 21 dias. E no 24º dia do início desse jejum, ele já tinha terminado o jejum no 21º. No 24º dia, ele recebe a visita de um anjo. E aí começa a palavra que nós vamos partilhar hoje. No versículo 11. Daniel, homem de predileção, disse-me ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida e é por isso que eu vim. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Senhor vem falar conosco mais uma vez de uma maneira bem direta, de uma maneira amorosa, mas de uma maneira incisiva. Porque o nosso Deus é assim. Ele nos ensina e ele nos corrige. Ele não nos fez para a infelicidade. Ele não nos fez para o sofrimento. O Senhor nos fez para tudo que há de melhor nesta vida. Então, quando a palavra começa dizendo assim, o anjo diz a Daniel, Daniel, homem de predileção. Percebam que o anjo já começa falando que Daniel não é qualquer um. Ele é um homem de predileção. E Daniel, nesta noite, é você. Então, o Senhor vem dizer para mim e para você, mulher de predileção, homem de predileção, você é amado, é amada por Deus de uma forma muito grandiosa, que muitas vezes você não tem nem noção. Homem de predileção, disse-me, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Então o anjo chega já dizendo, olha, Deus te ama muita coisa, você tem um lugar especial no coração desse Deus que te ama, você é predileto, você é predileta, você é escolhido. Mas ele diz a seguir, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. E o Senhor diz nesta noite para nós, presta atenção quando eu falo com você. Presta atenção porque eu tenho falado com você, mas você não percebe. O anjo fala para Daniel e o Senhor fala para nós nesta noite. Presta atenção. Se desliga do WhatsApp. Se desliga dos problemas. Olha para mim, sou eu, teu Deus que estou falando com você. Não é ninguém, sou eu, o seu Deus, Senhor da tua vida. Então, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Em seguida, ele diz, levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Então, vejam que a conversa vem numa crescente, né? O anjo chega, diz que Daniel é predileto do Senhor. Manda ele prestar atenção às palavras que o Senhor tem para ele. E diz em seguida, levanta-te. Quem de nós aqui
em algum momento da vida, ou neste momento mesmo, já não se sentiu jogado no chão? Já olhou para um lado, já olhou para o outro, falou: minha vida não tem saída. Eu não tenho solução. Esse meu problema não tem solução. Mas hoje o Senhor vem dizer para você: levanta-te. É Deus que está falando contigo. É esse Deus que te ama e te tem como predileto. Levanta-te. É uma ordem. Ele não diz assim: você pode levantar? Não. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: levanta-te. Chega. Levanta-te, porque eu estou falando contigo. E eu tenho algo para você. Eu tenho uma bênção para você. E em seguida, diz assim: como me falasse assim, quer dizer, Daniel escutou aquele levanta-te, né? Aquele levanta-te. Levantei-me tremendo, quer dizer, ele levantou, mas ele estava com medo. E aí o anjo diz: não temas, Daniel. E é isso que ele fala para nós nesta noite. É isso que ele fala para você nesta noite. Não temas. Por pior que seja a situação, por mais difícil, está sendo perseguido no seu trabalho? Levanta-te, não temas. Está sem dinheiro? A coisa está apertada por conta da pandemia? Levanta-te, não temas. Está com problema em casa? Levanta-te, não temas. O Senhor vem nos dar uma palavra para mudar as nossas vidas. E só quando nós olhamos para Ele e entendemos que não há nenhuma possibilidade de vida real fora da presença desse Deus, é que nós nos colocamos a serviço dele e o colocamos como Senhor das nossas vidas. E é este Senhor da tua vida que está falando com você. Levanta-te e não temas. Continuou dizendo assim: porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida. E é por isso que eu vim. Então, o anjo diz a Daniel: desde o primeiro dia que você jejuou, que você dobrou o seu joelho, jejuou e orou, o Senhor te ouviu e te deu a benção. Só que muitas vezes nós precisamos estar com os olhos espirituais, os ouvidos espirituais e o coração com entendimento para saber que existe uma batalha que é travada no mundo espiritual. Se vocês continuarem a ler depois, a partir do versículo 13, vocês vão ver que a bênção foi dada logo no primeiro dia. Mas, por conta de coisas no mundo espiritual que estavam travando aquela bênção, aquele anjo de descer para falar com Daniel e entregar a bênção a ele, houve essa demora porque no mundo espiritual se travou uma guerra. Tanto é que Deus pede a Miguel para interceder, entrar na batalha, para liberar o anjo para chegar até Daniel. E assim acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente está orando, orando e achando que Deus está surdo, não está ouvindo a nossa oração. Quando nós nos humilhamos, que a palavra aqui diz, desde que você se humilhou diante de Deus, e se humilhar diante de Deus, não é falar, eu sou um coitadinho. Não. Se humilhar diante de Deus é dizer assim, eu não sou nada e você é meu tudo. Cumpre a tua vontade em mim. É colocar o nosso Deus como Senhor e condutor das nossas vidas. Só que a gente coloca e tira, coloca e tira. Vem o problema, a gente tira o Senhor, tira o foco. Então, desde o momento que Daniel se humilhou e reconheceu aquele Senhor, reconheceu Deus como Senhor da vida dele, a bênção foi liberada. Só que Daniel perseverou. Essa é a diferença de Daniel para nós. Muitas vezes a gente desiste com facilidade. Ai, eu já estou orando há tanto tempo e o Senhor não me dá aquela bênção. Ai, existem duas situações. O Senhor ouve
e libera a bênção. E existe uma batalha no mundo espiritual para que a gente não receba essa bênção, e nós precisamos orar sem cessar. Ou muitas vezes aquilo que a gente pede, que a gente considera bênção, não é. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, que nós possamos orar sem cessar. A nossa oração vai subindo e vai abrindo os cadeados e as bênçãos vão sendo liberadas nas nossas vidas. Deus tem bênçãos infinitas para cada um de nós, mas que nós precisamos ter Daniel como exemplo. Uma pessoa que orou sem cessar, se humilhou, colocou o Senhor no lugar onde ele deveria colocar e entendeu que o nosso Deus é um Deus de poder e que ele não pode ser limitado. O inferno pode revirar, mas quem dá a última palavra é o nosso Deus. E isso tem que encher o nosso coração de amor e de certeza. Tá difícil, mas Deus luta a nossa luta. Tá vendo barreiras? As barreiras estão se levantando, as muralhas estão se levantando. É sinal de que você está no caminho. Porque o inimigo não quer atrapalhar a vida de quem já é dele. Ele quer atrapalhar as nossas vidas. Por isso que eu sempre falo, tudo para o filho de Deus, tudo para o servo é complicado? É complicado. Por quê? Porque o inimigo não está de bobeira, gente. O inimigo está ali, ó, no nosso derredor, botando minhoca na nossa cabeça, tirando o nosso foco. E muitas vezes a gente se deixa levar. Ah, não vou orar, não. Vou ver minha série agora na Netflix. Claro, a gente tem que fazer N coisas, mas que nós não percamos, que nós não deixemos de ter a noção de que Deus tem que ocupar o lugar do Senhor das nossas vidas. Ele age da forma que ele quer, da maneira que ele quer, no momento que ele quer. E a nós cabe reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas e não querer fazer um roteiro para Deus. Ah, não, eu acho que Deus tem que me responder assim. Ah, eu acho que Deus tem que falar comigo assim. Se ele quiser, ele manda o anjo. Se ele quiser, ele te dá uma palavra. Se ele quiser, ele levanta um profeta para falar com você, um irmão seu do grupo de oração. Deus vai fazer do jeito que ele quiser. Que nós possamos, meus irmãos, nos apropriar dessa palavra. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações. E que hoje nós tenhamos a certeza de que Deus nos quer de pé e sem medo. Ele luta conosco. Que nós possamos orar sem cessar e ter a certeza de que Deus nos ouve sempre. Glórias e louvores a ti, Senhor.